Boa noite, o pessoal está entrando. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, Marco. Nós estamos mandando convite para os nossos convidados, doutor João. Opa, tudo jóia? Boa noite, vocês me ouvem bem? Não, Marco. Estou vendo bem, e vocês? Estão me vendo bem? Que bom, eu estou ouvindo bem, os dois, e o pessoal está entrando. Eu queria convidar as pessoas que estão entrando para poder compartilhar a live que estamos começando. Compartilha com seu colega, compartilha com seu paciente, que hoje vamos falar sobre assuntos relevantes. Pois bem, sem delongas, né? Temos muitos assuntos para tratar essa noite. E eu sou o Marco Aurélio, sou advogado especialista na área da saúde, entusiasta da cirurgia bucomaxilofacial, já fui paciente e adoro a área e acho que é interessante. Hoje estamos fazendo uma live para discutir sobre o direito e a bucomaxilo, e nós temos a honra de receber dois expoentes da cirurgia bucomaxilofacial brasileira e mundial, não tenho dúvida em falar isso, Dr. Júlio Evangelista e o Dr. João. Dr. Júlio, cirurgião bucomaxilofacial em Brasília. Agradeço muito a recepção, o aceite do convite, e seja bem-vindo, Dr. Júlio. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, nós que agradecemos. Dr. João Gonçalves, é uma honra recebê-lo, engrandece muito a nossa live e espero que a gente debata com profundidade. Eu queria que o senhor se apresentasse. Dr. João é professor livre-docente da Unesp de Araraquara, é presidente da Associação Latino-Americana de Cirurgiões da ATM e engrandece de forma bastante importante a nossa discussão. Seja bem-vindo, Dr. João. Obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Júlio. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Sim, doutor. Tá bom. Pois bem. É um prazer estar aqui, viu? É um prazer poder colaborar. É um assunto extremamente importante para o nosso grupo. E minha obrigação está aqui. Vamos começar a conversar sobre assuntos importantes que vão levar um bom tempo para a gente discutir, para a gente evoluir, né? Perfeito. Essa questão, doutor João, do tempo que o senhor falou, ela é relevante porque quando iniciamos a pauta, a gente começou a tentar delimitar ao máximo o assunto para a gente ter bastante profundidade no tema, aproveitar o conhecimento técnico e, do meu lado, o conhecimento jurídico, e a gente percebeu num curto espaço de tempo que estava tomando uma amplitude grande. Então a gente ficou num dilema se entrava profundamente nos temas ou se a gente dava amplitude. Eu penso que esse momento, doutor João, até discutimos isso, é importante a gente dar a maior amplitude possível para a gente tentar discutir ao máximo os problemas que estão grandes e estão aumentando a cada dia, não é semanas nem meses, todos os dias nós vemos algumas coisas. Então, só para organizar os nossos trabalhos, nós separamos a live por dois grandes temas. O primeiro tema, ele versa sobre contratos de planos de saúde, de beneficiários, e que envolvem diretamente a atuação do profissional bucomaxilofacial e a área como um todo. E o segundo tema, que eu vou tentar sugar de todas as formas de vocês, é uma área mais técnica, que a gente vai falar sobre junta, sobre laudo do avaliador, laudo do desempatador, mas a gente precisou fragmentar nesses dois pontos. Separamos de forma cronológica desde o início da relação do cirurgião bucomaxilofacial até o final, que é quando ele realiza a cirurgia. Pois bem, então o primeiro passo, e é o que eu trago aqui o tema para a gente poder iniciar a abordagem, é sobre os contratos de plano de saúde, porque, doutor Júlio, doutor João, há muito tempo a bucomaxilo se estabeleceu como uma área de atuação que tem a cobertura no plano hospitalar, ela conseguiu se consolidar dessa forma e é possível hoje realizar cirurgias de grande magnitude, ortognática, ATM, no ambiente hospitalar. Isso porque os contratos de plano de saúde foram obrigados a inserir nas suas cláusulas
a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia bucomaxilofacial. Então, é o início de tudo. Antes do paciente chegar ao seu consultório para poder fazer a cirurgia, ele primeiro tem que ter um contrato que contemple a cobertura da cirurgia que virá numa indicação futura. E o que está acontecendo, doutor Júlio e doutor João, e eu quero já iniciar aqui a nossa discussão. As leis estão mudando, as normas estão mudando. Lei de plano de saúde, Lei 9656, ela está mudando e está autorizando a implementação de novos planos. Planos com cobertura diminuta, sem ser aquela cobertura assistencial básica, e que um exemplo disso é um plano de saúde aqui do DF, que é um plano novo, né, instituído pelo governo para a Secretaria de Saúde, e ela já não contempla mais a cirurgia bucomaxilofacial, doutores. Ela tem uma cláusula que exclui a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial. Então esse é o primeiro tema que eu gostaria de trazer, e junto a ele, só para trazer o gancho já, esses contratos, mesmo os que prevêem a cobertura da cirurgia bucomaxilofacial, já estão excluindo a possibilidade de livre escolha. Então, esses pacientes só poderão, no futuro, realizar a cirurgia somente com os profissionais credenciados. Nesse sentido, eu trago a pergunta para vocês. Vocês estão observando isso? Vocês já estão vendo? O que vocês veem desse cenário? Posso começar? Pois não. Professor, então, eu tenho uma pergunta pela minha ignorância jurídica. A lei foi mudada, quer dizer, isso é permitido lançar esses planos com essas características, ou isso simplesmente está acontecendo a despeito da lei? Doutor João, eu vejo, e eu peço até desculpas para os profissionais que estão acompanhando essa live, os senhores, que houve uma omissão por parte de todos os profissionais bucomaxilo que simplesmente permitiram que as coisas chegaram aonde elas estão chegando. Então, esse vácuo de representatividade de todo o setor da bucomaxilo está permitindo sim essa alteração. Mas essa alteração, doutor João, respondendo a sua pergunta objetivamente, ela não é só da buco. Ela já foi implementada a medida provisória que altera a Lei 9656 e que diz que os planos têm rol taxativo. Já está em vigor já essa medida provisória. E existe um projeto de lei de 2006 que já tem 200 apensos de alteração e que agora está sendo colocado em votação. E o principal, doutor João, é a autorização da confecção de novos tipos de contrato. Contratos ambulatoriais com exclusões de cobertura. E o movimento que a gente está observando é que a bucomaxilo está sendo a primeira a ser atingida, porque ela tem uma ligação com a odontologia. Então, respondendo à pergunta objetiva do senhor, a mudança está acontecendo agora. Já houve uma supressão da súmula 11 da ANS, que dizia que deveria ser autorizado por um profissional solicitante. Ela foi suprimida e a própria lei, a lei de regência, Lei 9656, já está sendo alterada. Então, eu acho relevante a ação agora. Acabou o prazo da gente ficar só discutindo, conversando aqui e a coisa não acontecer. Então, respondendo, sim, ela está acontecendo agora. E eu estava discutindo com o doutor Júlio, a gente estava discutindo muito sobre junta odontológica, junta médica, e eu falei, olha, daqui a pouco não precisa mais preocupar com junta, porque o cirurgião não vai conseguir solicitar a cirurgia dele. Então, não vai chegar nem na junta, não precisa se preocupar. O cirurgião solicitou autorização, o plano vai falar, paciente, temos um credenciado aqui, ou então, seu plano não tem cobertura, como aconteceu, e você não vai conseguir ter o pedido. E, doutor João, eu já não estou mais conseguindo reverter isso judicialmente, porque a tese está encampando no judiciário, entende? Então, o momento de mudança, o momento de participação é agora, para poder os órgãos, os entes de classe se unirem, ou a própria comunidade da bucomaxilofacial se unir, para que esses direitos não sejam suprimidos e cada um tenha sua participação, e a gente está sendo omisso nisso. Então, esse é o quadro atual que eu queria colocar esses 2 pontos quanto ao contrato. Doutor Júlio. Entendo. Ainda não tive uma negativa a respeito disso, mas tem acontecido com frequência na parte de solicitação de exames
em que eu, como não credenciado, inclusive aconteceu hoje no caso do plano de saúde de amigo, que uma paciente minha não conseguiu fazer um exame de tomografia para planejamento da cirurgia ortognática, simplesmente porque eu sou dentista. Então, tem acontecido isso justamente por causa da supressão da súmula 11, como você havia dito, e como nada foi mudado, os planos estão aproveitando que houve essa supressão para poder dificultar a nossa solicitação de exames. Então, eu acho que esse tema que o Dr. Marco Aurélio iniciou, ele é muito importante, porque se a gente não fizer nada, daqui a pouco a gente não consegue sequer solicitar uma cirurgia. Eu acho que esse é o mais grave de todos, né? É o mais grave, é o mais abrangente, é que atinge praticamente todos os procedimentos eletivos e a livre escolha do paciente. E aí nós estamos prejudicados em todos os aspectos e os pacientes também serão lesados por isso, né? Exatamente. Eu tive um caso, desse plano de saúde daqui do Distrito Federal, a paciente estava com fratura na placa e não pôde ser operada porque não tem cobertura no próprio plano de saúde. Então não tem cobertura, foi suprimido. E essa questão, doutores, da livre escolha, ela é uma questão assim que há muito tempo ela já era meio que institucionalizada, já era autorizada, que o cirurgião, que se ele não era credenciado, ele conseguia solicitar autorização e ele ou tinha o pagamento feito diretamente pela rede hospitalar, né, porque o hospital era um credenciado, então ele entrava com pedido junto ao plano e o plano considerava ele como um credenciado, então por isso ele efetuava o pagamento dentro dos limites do contrato, né, e efetuava o pagamento para o cirurgião. Agora, nós tivemos recente, salvo engano foi ontem, a maior rede, foi ontem, né, doutor Júlio? A maior rede hospitalar do Brasil já disse que acabou, não tem mais pagamento de honorários via hospital. Então, essa questão ela não é uma questão pontual, doutor João, ela é um ataque que a bucomaxila está sofrendo, sim, é notório. O cancelamento da súmula 11 ela é um clássico. Todos os planos estão invocando isso, dizendo não tem mais obrigatoriedade de cobertura, não tem mais obrigatoriedade de reembolso, razão pela qual, se você quiser operar, procura um credenciado. E doutor João e doutor Júlio, a alegação ela é tão fajuta que ela é o seguinte, ela fala que se autorizar para um profissional não credenciado, ele vai acabar desequilibrando as contas do plano. Ora, se o paciente ele vai operar com um profissional credenciado e é pago o honorário para aquele profissional credenciado, e o profissional que não é credenciado ele está solicitando a autorização e está cobrando o mesmo valor que é recebido pelo profissional que é credenciado, não há nenhum tipo de despesa extra. Então é uma justificativa que não encontra fundamento. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que diz o seguinte, que o reembolso sequer deveria ser inferior ao valor pago para o credenciado. Então, se o credenciado recebe, por exemplo, tabela CBHPM vezes 2, ele deveria ser nesse valor. E nem é. E hoje, a gente nem está conseguindo mais discutir a própria tabela. Está sendo simplesmente, não tem custeio, aí começa a envolver anestesista, está começando a envolver o hospital, né? E, por fim, o OPME. Então, é um problema, é uma questão nevrálgica que eu penso que a gente precisa abordar nesse primeiro tempo aqui, né? Nós levamos 15 minutos para poder falar, nós estamos com um tempo bem contado, né? Mas que eu já queria trazer aqui, doutor João, algumas sugestões práticas, né? E inclusive eu peço até a opinião. O que vocês acham que deveria acontecer para que no nascedouro os direitos dos cirurgiões bucomaxilar e por via transversa do próprio paciente sejam preservados? Quais as propostas que vocês acham que seriam relevantes para isso? Desculpe, eu não ouvi bem a pergunta. Doutor João, ele perguntou quais as propostas que a gente poderia colocar para que esses problemas que a gente conversou a respeito de supressão dos direitos do não credenciado de solicitar a cirurgia, dessa questão da supressão da súmula 11, de solicitação de exames ou mesmo de cirurgias por não credenciados, o que as nossas entidades, por exemplo, poderiam fazer para que isso não acontecesse?
Eu acho que as entidades, primeiro, eu acho que as entidades tinham que se unir, todas elas, né? Existem poucas, felizmente. Eu acho que tem duas grandes entidades, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é o maior de todos, a Sobracibo, e agora essa nova entidade, que é a Associação Latino-Americana de Cirurgia de ATM. Eu acho que todas deviam se unir para discutir as ferramentas de pressão para isso. Porque, se eu estou entendendo bem, não há argumentação jurídica, e sim política, né? Perfeito. Exatamente. Então, se a situação é política, ela tem que ser encarada de uma maneira política. Não vai adiantar a gente se mobilizar juridicamente só e tentar intervir caso a caso. É preciso uma ação conjunta para haver uma mudança estrutural desse caminho. Bom, já pegando o gancho, inclusive para o próximo assunto que a gente vai tratar, que é a respeito das juntas, no meu entendimento, as nossas entidades, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, a Sobracibo, tem de haver um posicionamento claro, porque a entidade, ela existe para defender os interesses da classe, nós, cirurgiões, e também os pacientes, porque a partir do momento que há uma restrição para que o paciente escolha um profissional com quem ele vai tratar, você acaba comprometendo a saúde do paciente. Então, as sociedades, elas têm o dever, sob pena de omissão, de não se posicionarem, porque isso não pode continuar acontecendo. Isso está insustentável. A gente não pode mais receber ligação de um paciente dizendo: doutor, eu não consegui fazer o exame porque só aceita carimbo do médico. Doutor, eu não consigo solicitar a cirurgia porque eles me pediram para fazer com credenciado. Se o senhor não é credenciado, o senhor não pode solicitar a minha cirurgia. Então, as nossas entidades, elas existem para defender os nossos interesses e, consequentemente, os interesses do paciente. É uma questão de saúde pública, uma vez que a rede privada, ela faz parte de forma complementar do sistema único de saúde. Então, isso não pode continuar acontecendo. Eu peço aqui, eu sei que temos aqui quase 100 pessoas, eu acho que é bem expressivo isso pela nossa especialidade, inclusive vejo aqui alguns pacientes meus, a gente não pode tolerar isso mais. Isso tem que ser mudado. As sociedades, elas existem para defender os nossos interesses e não apenas para fazer alguns manuais que podem ser utilizados pelos planos de saúde com a justificativa de negar as nossas cirurgias. Sem dúvida. Olha, eu tive contato com o presidente do Colégio Brasileiro há poucas semanas e abordei esse assunto. E eu tive uma receptividade muito boa. E acredito que a gente pode contar com ele, que é o presidente da maior entidade. Eu não citei esse assunto que o Dr. Marco acabou de apresentar, porque eu desconhecia. Eu fiquei sabendo disso agora, Dr. Marco. Essa mudança de planos, de modelos de plano de saúde, isso é uma coisa muito séria, que a gente... Perdão, chutei a coisa aqui. Porque a gente não pode cruzar os braços para isso, né? E a população, como disse o Júlio, também tem que se mobilizar para a gente reverter e colocar no rumo certo novamente, né? Doutor João, essa questão que o senhor falou da política, ela está... Eu penso que o Brasil todo aprendeu que o caminho é pela política, né? Alguns rechaçando ela de todas as formas e outros se utilizando, né, da política. E eu vejo ela entremeada em todos os cantos, todos. Na ANS, eu falo isso por experiência própria, há tempos eu conseguia resolver questões rapidamente, muito simples. E hoje a ANS ela praticamente não interfere mais em qualquer tipo de relação. Ela dá o parecer, fala que uma junta, por exemplo, que a gente vai entrar agora no tema, se ela seguiu o rito estabelecido pela 424, que é a resolução cabível lá, estabelecida pela ANS, ela não adentra no mérito. Então, assim, eu percebo que
está acontecendo. O senhor falar, doutor João, que não sabia disso, é natural, porque o senhor ele só está focado na técnica, só está focado em operar o seu paciente da melhor forma possível. Exato. Mas, doutor João, o cirurgião ele tem que compreender que que todo ato que ele pratica é jurídico. Então, por exemplo, um termo de consentimento livre assistido, o prontuário, são todos atos jurídicos, não técnicos. E a partir de um tempo para cá, eu já nem digo agora mais, de um tempo para cá, o cirurgião ele é a voz do paciente em todos os pontos. Ele é o único que tem conhecimento técnico para discutir com um auditor, com um desempatador. E se ele não estiver antenado com tudo isso, ele não vai conseguir exercer aquilo que ele tanto estudou para fazer. Então, vocês têm todo o conhecimento técnico e simplesmente não vão conseguir atuar. Só essa questão política, doutor João, que eu acho relevante ser falada é o seguinte. Nós sabemos que as associações, elas têm corpo próprio, né? Ela tem os membros dela, tem as pessoas que participam, os membros que pagam, aqueles que têm o direito a voto. A questão, doutor João, é que é importante a gente observar, e doutor Júlio, é que o que é decidido em uma associação, ou sendo mais direto no colégio, ele está interferindo diretamente nos pedidos de cirurgiões que não integram o colégio. Então, se agora vai acontecer a atualização, né? Nós estávamos tentando encampar uma abaixo-assinado, alguma coisa, e veio num tempo muito adequado a atualização da cartilha de 2018 do Colégio Brasileiro, que ele tem o nome de Boas Práticas. A minha pergunta é: boas para quem? Boas para quem? Porque a única coisa que eu vi é fundamentações técnicas favoráveis a auditores de planos de saúde. Então ela tem que ser boa para a comunidade científica da bucomaxilo, que por reflexo vai ser boa para os próprios pacientes. Então, uma proposta que eu faço, inclusive está aqui público, devem ter membros, é que o próprio colégio, eu elenquei algumas aqui, mas só para passar rápido, ele tem que tornar pública essa formação da cartilha. Hoje, não tem como ter mais desculpa de que foi feito e apresentou, todo mundo ficou surpreendido, todo mundo ficou surpreso. A cartilha foi jogada no mercado, né, no meio. Então, eu penso que primeiro deve ser público, né, você tem ferramentas, o YouTube, Zoom, o que for, onde deve se discutir, assim como numa CPI, assim como em qualquer discussão de associação, e deve ser colocado para votação. E isso deve, eu penso, com todo respeito, né, aos que divirjam desse entendimento, é de que deve-se, inclusive, ouvir um grupo independente de cirurgiões, nomeados por um grupo de profissionais que tenham voz na votação da atualização da cartilha do Colégio Brasileiro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Dar publicidade e permitir que não membros possam ser ouvidos na atualização da cartilha. Vocês concordam com essa sugestão? Olha, eu concordo com a sugestão de que essa revisão tem que ser ampla e tem que ter a participação da comunidade que é afetada. Sim. Né? Os cirurgiões bucomaxilo, sejam eles membros do colégio ou não sejam. Mas eu não vejo que essa cartilha seja só negativa. Eu acho que ela tem pontos negativos e pontos positivos. Um deles é justamente os planos de saúde se usarem dessa cartilha. Eu não acho que isso é negativo. Eu acho que isso pode ser bom para a gente. Desde que nós façamos as correções necessárias, desde que a gente faça e tenha acesso a fazer essas atualizações. Eu fiquei muito contente quando liguei para o presidente e ele me comunicou: olha, nós já temos uma comissão que é basicamente acadêmica, eu não participo dela, claro, fiquei sabendo disso quando liguei para ele, e que está trabalhando nessa revisão. E
João, você vai poder participar disso, vai poder mandar o seu texto e todo o seu grupo, né? Ele sabe que nós temos um grupo de pelo menos 300 cirurgiões, né? Não são recém-formados, são todos graduados, experientes na profissão. Muitos deles são sócios do colégio, mas sócios ou não sócios poderão mandar diretamente para o colégio as suas contribuições. Então, esse é o lado positivo. Agora, é preciso que isso seja real, que seja prático, que a gente enxergue essa ameaça de frente. É preciso que a gente realmente tenha nessa bandeira ou em outra bandeira a nossa bandeira, e não a bandeira de 1, de 2 e 3. E como o doutor Marco falou, isso precisa ser a favor do paciente, a favor da liberdade de escolha do paciente, a favor do bucomaxilo, que é o que o colégio representa. Eu concordo, doutor João, que essa publicidade da cartilha, ela venha, que ela está ali em bom momento, mas, assim, acima de tudo, que a interpretação feita pelo convênio também seja uma interpretação correta. Porque o que eu percebo quando eu vejo algumas negativas em que a cartilha foi utilizada é que o convênio usa trechos da cartilha que supostamente irão lhe favorecer e omitem outros. É verdade. A gente ainda vai chegar nesse ponto, né, na parte de junta médica, mas, por exemplo, lá na cartilha diz assim, ó, que na atual, de 2018, que vai ser mudada, que não há evidências científicas que comprovem a superioridade das próteses de estoque em relação às próteses convencionais, em relação às próteses customizadas. Eu não concordo com isso de maneira nenhuma. Porque na verdade é muito fácil de se explicar frente às evidências, frente à literatura, é muito fácil de se explicar. E aí, na própria cartilha diz assim, na parte de baixo, que as próteses customizadas, mesmo não concordando com esse primeiro texto, que eu também não concordo, mas na parte de baixo a cartilha diz assim, que as próteses customizadas estão indicadas para cirurgias ortognáticas e para grandes defeitos mandibulares. Só que esse trecho, ele nunca aparece nas pontuações dos planos de saúde. Por quê? Porque o convênio, ele usa a primeira parte, que diz que não há superioridade comprovada cientificamente, sendo que isso é mentira, porque há, e ele omite o restante. Então, ele só usa aquilo que é interessante para eles. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? É que essa atualização da cartilha, ela seja feita de forma muito responsável, porque depois isso é utilizado pela maior parte dos planos de saúde para justificar negativas, sejam negativas de solicitações de cirurgiões membros ou não membros do colégio, ou seja, isso afeta todo mundo. Marco Aurélio, eu sugiro que, como a gente está passando aqui já para quase 30 minutos dessa parte, que depois a gente já comece a entrar especificamente das juntas. Né? Não, eu penso que é a hora. Você falou essa questão, doutor Júlio, do desempatador utilizar só o trecho que ele quer. O que ocorre é que o juiz, agora eu estou falando assim, quando a gente leva para uma que tem uma isenção e que tenta olhar para todos os lados de forma igual. Quando o juiz ele se defronta com esse tipo de justificativa de que não há evidência se a prótese customizada é superior à prótese de estoque, que ficou aqui unânime que não é uma afirmação correta, o juiz, ele no mínimo cria dúvida sobre uma questão técnica que já está estabelecida como duvidosa. Então, isso está... Perdão. Cria uma dúvida nele de uma questão que sequer deveria existir. E a questão é assim, é que o juiz, doutor Júlio, ele... O que eu percebo na minha atuação como advogado? Há um tempo atrás, eu podia prometer para o meu cliente que sairia liminar. Hoje, não há mais liminar.
Eu posso falar para ele que ele vai ter que esperar 1 ano, 1 ano e meio, 2 para poder fazer a cirurgia e só depois da realização de perícia. O intuito da operadora hoje, Dr. Júlio e Dr. João, ele não é vencer mais, é cansar o paciente. É cansar. Ele quer ganhar tempo para poder levar o paciente a falar, eu não posso esperar 1 ano. Meu cirurgião disse que eu estou com a ortodontia pronta, que eu posso ter prejuízo na ATM, que eu posso ter prejuízo de oclusão, essas características todas que os doutores sabem que são deletérias aí quando se demora muito para realizar a cirurgia. O interesse do plano é esse, é postergar. E tanto é que, assim, é de se analisar estatisticamente as perícias para ver como elas se concluem, mas eu falo pelos meus casos, elas, praticamente todas, Dr. João, elas culminam com a decisão favorável àquilo que o cirurgião solicitou, com a aferição e tudo. E mais, Dr. João, sabe o que acontece? Quando sai esse resultado da perícia e fala que é favorável, a operadora entra em contato com o advogado, faz um acordo, encerra a discussão ali para que não tenha mais jurisprudência favorável. Eu observo isso, é notório isso. Então, realmente está sendo jogado um xadrez que, com todo respeito aos cirurgiões que estão aqui, nós estamos dormindo. Se a gente não fizer alguma coisa, ou já a tese de judicialização, que é um termo que eu abomino, não acho correto, o paciente ele é praticamente obrigado a buscar o judiciário, ele não vai porque ele quer. Ela encampou, ela foi disseminada no judiciário e hoje é praticamente um erro aquele paciente ou o cirurgião que orienta o paciente a falar, olha, vá buscar seus direitos, eu não tenho mais o que fazer. Então, esse é o problema que eu observo. Bem, nós passamos aqui da primeira meia hora e eu penso que a gente pode passar para o segundo tema, que é as negativas por junta odontológica, superada a questão de contrato. O que acontece com as juntas odontológicas? A ANS ela exarou uma resolução normativa, que é a 424, em 2016, que ela dá um rito, um caminho que deve ser seguido por operadoras e por profissionais, né? Então, assim, nós podemos subdividir as juntas odontológicas em 2 questões básicas, Dr. João. Primeiro, é o rito e composição da junta, composição e rito, e a outra questão é mérito. Quando eu separo dessa maneira, de composição e rito, a gente já começa da seguinte forma. A resolução normativa ela dispõe que o profissional auditor da operadora ela deve oferecer as alegações técnicas daquela divergência. Eu desafio os cirurgiões que estão aqui a falar assim, não, eu não tenho mais divergência, eu solicito e o plano autoriza. Não tem mais, é um caminho obrigatório. O primeiro caminho não é o de entrada do plano e pedido de autorização, é o caminho de divergência. Vai para o auditor abre divergência. Eu estou supondo que seja um auditor, um profissional habilitado que analisa o caso, pedido, exames e fale, há uma divergência aqui. Eu estou considerando que seja um profissional habilitado. Pois bem, então quando ele dá essa divergência, Dr. João, a gente volta para aquilo do colégio, né? Que tem as alegações da cartilha do colégio e tal. Então, a primeira questão é essa, do auditor e das divergências e da sustentação da divergência. E a segunda, que a própria resolução diz, é que a operadora tem que oferecer 4 nomes de profissionais para serem escolhidos como desempatador. Um deles vai ser escolhido como desempatador. Então, nenhum é da região, é sempre de outra região. Então, assim, e além disso, são pagos pela própria operadora, porque, e isso não é uma conjectura minha, é a própria resolução normativa que diz, o desempatador deve ser pago, os honorários do desempatador devem ser custeados pela operadora. Isso é letra da norma, tá? Não é aí que está o erro. Eu penso que a falha, Dr. João, eu até apresentei isso na sustentação oral na semana passada, é que não é público. Isso é isolado. O paciente não participa, o cirurgião não participa. Eu sempre sugiro que sejam feitas perguntas, quesitos,
do cirurgião ao avaliador, ao nomeado como desempatador, e a operadora dá de ombro, não envia, ou o desempatador não responde, e fica aquilo. Então, a questão da composição, ela é importantíssima para a gente discutir, e o papel da ANS, né? Porque a ANS estabeleceu o rito, ele está sendo seguido, e o que tá se concluindo é que todos os desempates são favoráveis aos cirurgiões. O que, Dr. Júlio e Dr. João, vocês têm a dizer sobre essa questão da composição? Não poderia ser unilateral, né? Isso acho que já está até determinado que tem que ser de consenso. E o que tem sido, o cirurgião nem é consultado a respeito desse desempatador. Então, ele, na verdade, não é um desempatador, e é, sim, mais uma voz a favor dos convênios. E a gente está cansado de ver isso e ter que contestar, às vezes, de maneira bastante primária, bastante rasa, argumentações sem nenhum embasamento científico. Com frequência a gente vê aí citações de livro-texto da década de 70, quer dizer, o desempatador não teve nem o capricho de fazer uma revisão bibliográfica a respeito do assunto, só preenche o protocolo lá, Ctrl+C, Ctrl+V, e nega tudo de uma maneira profissional, entre aspas, profissional. Então, isso é uma vergonha para o sistema jurídico, para o sistema de decência, né, da nossa sociedade. Está afetando todo o relacionamento da sociedade, que é baseado na confiança, no respeito. Né? Isonomia, né? Eu vou dar um exemplo para responder aquilo que o Dr. Marco Aurélio perguntou sobre o que nós achamos, de um caso bem emblemático que está acontecendo nesse momento com o paciente. Eu tenho um caso de reoperação de cirurgia ortognática, é a primeira cirurgia que o paciente está fazendo comigo, mas ele já fez outras duas. Ele não tem articulações temporomandibulares, ele não tem côndilos mandibulares mais, não existe. Eu solicitei a cirurgia com todos os exames, indiquei as próteses customizadas juntamente com a cirurgia ortognática. O caso foi levado para a junta médica, junta odontológica nesse caso. Eu concordei que o meu papel é concordar com um dos 4 que são oferecidos, eu não tenho o poder de sugerir outros nomes. Fiz os quesitos para que o desempatador respondesse, eu fiz 60 quesitos para que o desempatador respondesse. Pedi no e-mail que fosse confirmado que o desempatador recebeu os meus quesitos. Recebi o e-mail de resposta dizendo que ele recebeu. Veio a resposta simplesmente concordando com o auditor do convênio. Aqui eu posso deixar público sem nenhum problema, porque eu tenho comprovação nisso tudo. É um beneficiário da ANIL. Aí eu fico me perguntando, qual a justificativa? Porque a gente pediu reanálise e aí foi respondido pelo convênio, inclusive hoje. Olha, não cabe reanálise em um caso que já foi passado pela junta. Ou seja, supostamente a junta seguiu o rito correto, foi nomeado um desempatador, o desempatador deu o parecer dele. Mas a gente tem visto, isso é notório, é público também, tem como ser comprovado, que os desempatadores eles estão basicamente atuando como advogados dos planos de saúde. Então, nós não conseguimos mais argumentar. Por quê? Nós poderíamos, por exemplo, já que o convênio tem uma certa preferência em desempatadores de outros estados, nós poderíamos fazer uma junta como nós estamos fazendo essa live, sem nenhum problema, mas com a participação, inclusive, do paciente, para demonstrar lisura e transparência no processo. Perfeito. E argumentações, né, que possam se chegar a um consenso. Doutor João, imagine que interessante seria se o desempatador
trouxesse alegações, o próprio auditor da operadora trouxesse alegações tão robustas na técnica, baseada na técnica, que conseguisse demonstrar para o paciente que aquela técnica adotada pelo cirurgião solicitante não é a melhor. Olha como seria muito interessante para o próprio paciente, que é o fim. O próprio paciente. E o que nós vemos é que isso não é feito de forma transparente, porque não há essa possibilidade de uma junta realmente, né? Não há uma discussão sobre o caso. Os quesitos que são enviados não são respondidos. E o paciente, ele se torna uma vítima desse sistema de junta médica que é terrível. Isso não pode prosperar mais. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe, porque começa a criar na cabeça dele assim, tipo, mas o bem disse isso, mas o meu cirurgião disse aquilo, e ele não entende o que está acontecendo. Então, a gente está, o paciente, e o Dr. Marco Aurélio pode explicar isso melhor, o paciente, ele é hipossuficiente, ele não conhece o que está acontecendo. E ele fica totalmente sem poder. Então, nós temos casos, inclusive, que o paciente tem que optar, olha, então eu acho que eu vou fazer a cirurgia ortognática e não vou fazer as cirurgias nas ATMs porque o meu convênio não autorizou. Gente, o paciente é hipossuficiente, ele não entende o que está acontecendo. Então, daí a nossa responsabilidade, e aí eu vou pedir novamente, porque eu sei que com certeza existem membros das entidades que estão aqui hoje nos assistindo, a responsabilidade, principalmente nesse momento de atualização agora, do Colégio Brasileiro muito grande bucomaxilofacial. A responsabilidade é muito grande, porque em última análise, quem está sendo afetado por isso são os nossos pacientes. Engrandece a própria associação, né? Eu penso que engrandece o próprio colégio. O colégio ganhou uma relevância, além de já ter a relevância técnica que tem, ele ganhou uma relevância jurídica que, para mim, por exemplo, que não sou da área, né, técnica, não sou dentista, eu não conheceria as diretrizes do colégio se ele não tivesse emitido esse parecer e ele não tivesse reflexos no mundo jurídico. E quando ele tem reflexos no mundo jurídico, eu penso que acabou que a cartilha ela engrandeceu o próprio colégio, mas também a própria responsabilidade. Então, doutor João, o senhor claro, na live aqui, o senhor não está na qualidade de presidente, né, da associação, mas vou tomar a liberdade de usar como se o senhor estivesse. Eu penso, doutor João, que seria interessante para as associações ou elas se juntarem e fazerem um compilado, né, cada um na sua área, na sua expertise, fazer um compilado e subir e emanar uma nova cartilha que preserve, que tenha como finalidade a boa atuação do cirurgião e não interesses acessórios, satélites, né? Porque isso vai engrandecer a própria associação, seja a associação da latino-americana de ATM, tem a Sobracibo, tem o próprio colégio e outras tantas associações que se emitirem esses pareceres, que inclusive, Dr. João e Dr. Júlia, eles podem versar sobre essas questões. Então, assim, se uma associação ela emite um parecer dizendo assim, quanto à junta odontológica, o colégio ou a associação entende que o padrão adequado é que se realize uma reunião presencial com o paciente. Subsidiariamente a isso, uma reunião virtual com o paciente com participação do cirurgião, sob pena de tornar nula. E isso não depende de alteração da própria resolução da ANS, porque a associação tem a sua própria voz. Olha que importante uma mudança de reflexão da associação ou da junção de profissionais se estabelecer na sua posição de colegiado, de maior entendedor
daquilo e falar sobre. Só um exemplo, doutor Júlio e doutor João, olha só. Essa questão dos prototipados, eu não vou colocar só na conta do colégio, não. Eu vou jogar também para a própria ANS. Com todo respeito à agência, a qual eu tenho muito respeito, já fiz muito por meus pacientes, meus clientes, mas eu não consigo, eu já fiz a leitura palavra a palavra dos pareceres da ANS sobre próteses customizadas. E nem, doutor João e doutor Júlio, não faz nem sentido o português. Eu estou falando linguisticamente mesmo, não tem nenhuma conexão. Mas eu vou além disso, eu vou suprimir essas questões e vou entrar no mérito. Olha só, o parecer da ANS que versa sobre próteses customizadas, que está sendo utilizada por auditores e desempatadores, ela não faz nem sentido. Ela diz o seguinte, que a prótese customizada ela não tem cobertura porque ela utiliza de exames tridimensionais. Ora, não tem sentido nenhum. Um parafuso que você coloca na parede vai ter hoje um desenho industrial baseado num projeto tridimensional. E mais, esse parecer, Dr. João e Dr. Júlio, da prótese customizada, ela nem é um parecer de origem, ela é um parecer que se calçou num primeiro parecer que versava, especificamente ele fala sobre osteoguide, mas são as antigas goteiras, né, que viraram as guias cirúrgicas transoperatórias. E que também não faz o mínimo sentido, porque também diz isso, que são materiais feitos por exames tridimensionais. Então, assim, a própria redação, ela é incompreensível. Então, assim, se uma associação, se uma junção, ela der o próprio parecer dizendo que aquilo é ininteligível, não faz sentido, ou não se baseia na boa técnica, ele já pode servir como lastro jurídico para poder contra-argumentar aquilo que é falado por um outro, que é o caso colégio ou o caso da ANS. Então, reforço, mais uma vez, é hora das associações, de forma conjunta, as associações entenderem a sua amplitude de abordagem e falar, opa, eu tenho no meu estatuto que eu devo preservar pela boa prática dos meus associados, que são cirurgiões de ATM, por exemplo. Né? Então, se um parecer da ANS afeta esses direitos, a própria associação pode emitir o seu parecer contra-argumentando aquilo, que no futuro pode ser alterado. As coisas estão sendo alteradas no mínimo, entende, doutor? E eu penso que parte da gente fazer o nosso mínimo para tentar reverberar no parecer do outro. Marco Aurélio, eu acho que a gente poderia, nesse momento agora, aproveitar até a presença do Dr. João, para poder esclarecer um pouco mais, visto a grande experiência que ele tem em cirurgias de ATM, sobre essas questões relacionadas a próteses customizadas e cirurgias de reposicionamento de discos articulares deslocados, já diagnosticados em exames, concomitantemente à cirurgia ortognática. Então, eu queria que a gente aproveitasse esse momento e o Dr. João poder falar um pouquinho disso para a gente. Pois não. Obrigado, Júlio. Olha, eu acho que é bastante fácil de entender, e a literatura em base que eu vou falar, que próteses personalizadas são mais facilmente adaptáveis do que as próteses de estoque. Não precisa ser dentista para saber isso. Existe um fato muito conhecido pela literatura e que o professor Louis Mercury começou a observar isso, que próteses instaladas durante uma cirurgia que tem uma duração muito prolongada, elas têm uma relação inversamente proporcional ao sucesso do caso. Ou seja, ou um cirurgião inexperiente ou uma prótese que dá muito trabalho para adaptar, ela leva mais tempo para ser finalizada. Isso vai estar relacionado à prevalência de infecções pós-cirúrgicas, ou a curto prazo ou a longo prazo.
Quer dizer que o que acontece numa sala cirúrgica onde se instala uma prótese é uma situação extremamente sensível. E nós não estamos falando de uma prótese de quadril, de uma prótese de joelho, que são estruturas grandes, de acesso muito mais fácil. Nós estamos falando de uma articulação desse tamanho, que está na base do crânio, em uma situação de íntima relação com áreas nobres, como a dura mater. A fossa articular tem apenas 2 milímetros de espessura. Imagine fazer uma adequação anatômica com desgastes numa região dessa. Imagine ficar manipulando excessivamente, desnecessariamente, considerando o estágio atual do conhecimento da tecnologia e aumentando a chance de bactérias nessa região. Essas próteses precisam ser extremamente bem fixadas. E a fixação padrão para essas próteses é no mínimo de 8 parafusos. Raramente uma prótese de estoque consegue esse tipo de adaptação com uma fixação desse tipo. Então, não faz muito tempo, houve um artigo muito interessante publicado na Universidade do Texas que tem sido utilizado de maneira equivocada. Ele dizia sobre próteses pré-contornadas ou pré-fabricadas, né? Que poderiam ser adaptadas em casos de próteses de próteses customizadas. É uma inversão da interpretação. O modelo desse artigo, que é um artigo muito bom, muito interessante, tem que ser lido dentro do seu contexto, né? O critério de inclusão era 4 parafusos apenas. Então, com 4 parafusos, será que nós conseguimos uma fixação adequada? Então, essa questão da prótese customizada, ela é ampla e eu pretendo mandar uma colaboração para o colégio que vai ser inquestionável. A prótese customizada para a PM é o padrão ouro. É o padrão ouro. Isso sem contar nos casos que são impedimento absoluto da prótese de estoque. Tá? Em relação a reposicionamento de disco articular, é outra área muito interessante e que temos vasta literatura suportando a nossa opinião, a opinião não minha, não do Júlio, mas a opinião do conhecimento, da literatura. Então, é preciso sim a gente entender, né, e lembrar que deslocamento de disco em si não é doença para todos os pacientes. Muitos pacientes convivem muito bem com discos deslocados, mas tem um percentual de pacientes que não vai ter adaptação para isso. Dentro desse grupo, tem pacientes que têm alto risco de reabsorção condilar total, como o Júlio mencionou agora há pouco um caso dele. Esses pacientes, quando submetidos à cirurgia ortognática, eles têm um aumento da carga mecânica nessa articulação. E se eles já não estão adaptados, é muito improvável que eles vão se adaptar depois de um aumento da carga mecânica. É mais ou menos análogo a gente pensar que um ortopedista vai sugerir para um paciente ganhar peso e esperar que vai melhorar a sua artrite no joelho ou no quadril, né? Quer dizer, o aumento da carga mecânica faz mal para articulações, isso é muito demonstrável, e vai ter alguns casos que serão necessário reposicionamento de disco, que não vai ter resposta com tratamentos não invasivos, que é a primeira escolha. O cirurgião tem que lembrar que a primeira escolha não é a cirurgia, mas nesses casos refratários, a cirurgia se mostra extremamente previsível, extremamente positiva, e tem que ser um direito do paciente de ter essa técnica que é baseada em evidências científicas.
Então, esse é um outro aspecto que eu pretendo colaborar. Eu convido todo mundo que está aqui nessa live e que se interessa, que faça a sua contribuição também, né? Eu acho que a cartilha, ela, como eu falei desde o início, ela não é só negativa, ela pode ser positiva, ela pode ser um meio de comunicação com os convênios, com os planos de saúde, ela pode ser uma proteção aos nossos pacientes, mas ela precisa urgentemente ser melhorada. E o momento é agora, e a participação nossa tem que ser ampla. Resumidamente, não sei se expliquei. Oh. Muito bem, professor. Oh, é uma honra. Tá bom. Eu queria só fazer uma pequena, não é nenhuma observação, só uma complementação, doutor, que quando o senhor fala dessa forma, o que eu observo? Que era a jurisprudência até pouco tempo. Cabe ao cirurgião assistente indicar o melhor tratamento para o seu paciente. Tinha também o inverso. Descabe à operadora interferir na atuação do profissional, porque é ele quem sabe a demanda do seu paciente. Quando o senhor fala assim que para adaptação é necessário fazer desgastes em áreas nobres, se esse profissional que indicou a prótese personalizada se sujeita a fazer com a prótese de estoque, eu faço a reflexão, a pergunta: quem responderia judicialmente numa eventual demanda por uma reabsorção inadequada, pela utilização de uma prótese que não é aquela adequada? Eu penso que a resposta é o cirurgião. É ele quem vai responder, que responderia judicialmente pela utilização da prótese, porque ele não vai poder argumentar que ele foi obrigado pelo plano de saúde a aceitar realizar a cirurgia com uma prótese de estoque, porque ele deveria, por obrigação técnica. É ele quem fica com a responsabilidade do paciente por quantos anos? 10, 20? Né? Doutor Júlio. Eu sei que a gente já está nos minutos finais e eu queria colocar uma reflexão aqui agora para o Conselho Federal de Odontologia. Esses profissionais, sejam auditores de planos de saúde ou desempatadores, também indicados pelos planos de saúde, eles têm muita responsabilidade naquilo que eles escrevem. E o que eu tenho visto ultimamente é que o papel, ou no caso a tela do computador, aceita tudo. Se diz ali uma série de absurdos, aquilo é tornado como verdade, no plano de saúde utilizado para negar a cirurgia dos pacientes, e nada acontece com esses profissionais. E da mesma forma que eu, Dr. João e outros colegas, nós temos responsabilidade quando estamos operando o paciente, o auditor ou o desempatador, ele também tem muita responsabilidade naquilo que ele escreve. Então, essas mentiras, e eu falo mentiras assim com muita tranquilidade, essas mentiras, essas arbitrariedades que são feitas ultimamente apenas para justificar a negativa dos planos de saúde, ela não pode mais acontecer. Elas não podem mais acontecer. A gente não pode mais receber uma negativa dizendo assim, que se tiver algum problema em decorrência de uma não cirurgia, de uma não intervenção na articulação temporomandibular, essa cirurgia pode ser feita depois. Não pode, porque se ficar para depois e houver uma reabsorção, o paciente perde o resultado da cirurgia ortognática como um todo. Ele não tem um prejuízo apenas na articulação. Então, fica aqui o meu pedido também para as nossas autoridades, no caso, o presidente do Conselho Federal de Odontologia, porque isso tem que ser colocado em pauta. O papel dos auditores e dos desempatadores no processo de junta médica. Pois bem, estamos chegando aqui numa hora. Eu queria continuar muito, por muito tempo, mas temos aí, né, as limitações. Eu agradeço muito a participação do Dr. Júlio, Dr. João. Eu me sinto honrado de estar participando dessa discussão aqui em altíssimo nível e eu me coloco e espero que possamos falar mais vezes em outras oportunidades. Sem dúvida, muito
muito obrigado pelo convite, viu? Eu acho que a gente vai começar um caminho que não tem volta. Maravilha. Obrigado a todos aí pela participação, em especial pelo Dr. João, de ter se disponibilizado a participar dessa live, que para a gente é muito importante, um cirurgião, um professor reconhecido nacionalmente, internacionalmente, para poder esclarecer pontos aí que são sensíveis hoje para a nossa especialidade. Eu espero que hoje seja o início da construção de um novo entendimento para a nossa especialidade. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar a live salva e vocês podem utilizar da forma que entenderem adequada. Um abraço a todos, obrigado. Um abraço. Um abraço.